Depois a gente fica com raiva, às vezes, do morto, sabia? Do tipo assim, cara, como é que essa pessoa pode me deixar? Como ela pode ter me deixado nessa situação? Sim. Olha só, imagina meu marido morrer assim, do nada, me largar nessa situação, né? Então, às vezes, a gente também tem a revolta contra o morto até, Sim. né? Mas agora nós vamos falar um pouquinho do tema de hoje que nós vamos tratar. Hoje, no dia 2, feriadão, né, da nossa igreja católica, nós vamos falar um pouquinho sobre a fé e o amor. São os caminhos para lidar com o luto. Por isso, antes da gente chamar a nossa querida Meire Camia, vamos ver primeiramente esse VT que nós preparamos para você, para a gente entender um pouquinho esse momento aí. Dá uma olhadinha. Quando perdemos alguém, costumamos ficar tristes, chateados e por vezes até mesmo podemos entrar em depressão. Sabemos que ninguém fica neste mundo para sempre. Muitos nos deixam cedo demais e outros depois de muitos anos de vida. Mas a dor da saudade é sempre presente. De acordo com a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, o ser humano passa por 5 estágios de luto após a morte de um ente querido, sendo eles: negação, raiva, barganha, depressão e, enfim, a aceitação. Claro que todo o processo é emocionalmente dolorido e, por vezes, as pessoas não encontram meios melhores de lidar com este período. Algumas coisas podem ajudar, e entre elas estão a fé e o amor. Acreditar e ter esperança de que a pessoa querida nos deixou, mas que está em um lugar melhor que o nosso, nos dá forças para passar pelo luto de forma menos dolorida, assim como receber apoio e amor daqueles que permanecem conosco em vida. Acompanhe nosso papo reto de hoje, dedicado ao Dia de Finados. Muito bem, minha gente, por isso eu tenho assim, mais uma vez, a alegria da gente ter como presença, não presencial, mas presente assim, conversando com a gente, a nossa querida Meire Camia. Meirinha, boa tarde, minha linda. Oi, padre! Que alegria! Saudade de você! Eu que estou com muita saudade de você, mas antes de uma coisa, eu quero fazer uma pergunta bem rapidinha para você. Sim. Você está melhor da sua garganta, minha linda? Tô. Na verdade, a garganta não é a garganta, não. É só essa parte aqui que eu peguei a friagem e ficou só essa parte aqui. Minha garganta não tá ruim, não. Tá melhorzinha agora? Graças a Deus. Então, olha, escuta só essa música que eu preparei pra você. Aumenta a música aí. Agora sim, agora eu tô ouvindo. Filha, nada mais, nada menos. Se eu tivesse aí, eu dançaria essa música. Eu sei disso, mas essa música é homenagem a você porque você é a nossa orientalzinha mais linda que a gente conhece no mundo. Não tem pra ninguém. Que lindo vocês. Minha linda, olha só. Meirinha, hoje nós estamos celebrando pela Igreja Católica o Dia dos Finados. Então nós estamos rezando por todas as almas falecidas. E o assunto de hoje, por isso que nós chamamos você, que também é teóloga e também é psicóloga, para tratar um pouquinho desse assunto. Claro que a morte, a gente ter essa separação com pessoas com quem a gente convive, ela sempre é muito dura, muito dolorosa, porque é um rompimento, é um deixar. Claro. Nós fomos criados neste mundo aqui para viver. A gente não sabe o que é viver um outro mundo. Jesus fala de um outro mundo, mas a gente não conhece. E a gente conhece aquilo que nós nascemos, para quem nós nascemos aqui. Então, esse rompimento na hora de o falecimento de alguém, uns vão mais cedo, outros vão um pouquinho mais adiante, mas sempre é muito doloroso. Apesar da fé, porque a fé é justamente isso, é você responder muitas vezes na esperança para uma expectativa de uma vida nova que o Senhor preparou para nós. E a gente deve preparar sempre os nossos. Olha, nós não somos daqui, não vamos viver para sempre. Mas mesmo tendo fé, a gente tem uma dificuldade.
Então eu queria já começar com você dizendo o seguinte, Meirinha, com a sua experiência, com o seu entendimento da psicologia. Como trabalhar, principalmente aquelas pessoas que recentemente foram vitimadas pela perda de alguém, né? E que agora não está aceitando isso, está muito dolorido. O que fazer? Como trabalhar isso? Olha, padre, é sempre muito doloroso. Você sabe, olha uma coisa interessante. Porque dói e dói fisicamente. Porque quando a gente tem uma perda emocional, uma perda de uma pessoa que a gente ama, e não importa se é luto de morte, se é um rompimento de um casamento, de um relacionamento, seja lá o que for, quando acaba aquele ciclo, a gente tem uma dor física, sabe por quê? Porque a área cerebral da dor é a mesma. Então, uma dor emocional e uma dor física, elas são muito parecidas. Então, realmente, parece que arrancaram uma parte de você. É assim que a gente sente quando a gente perde uma pessoa que a gente ama muito. E o que a gente faz, padre, quando a gente tem um machucado muito grande, né? A gente fica lá quietinho, né? Assim que a gente faz? Quebrou o braço. O que você tem que ficar? Em repouso, certo? Sim. A gente deveria fazer isso quando a gente tem uma perda muito grande. Para que serve a tristeza? Todas as emoções, elas servem para nos proteger, todas. O medo, a raiva, a alegria, todas as emoções, elas servem para nos proteger. E a tristeza é o momento onde a gente tem que se resguardar no nosso quartinho lá, no nosso coração, para restaurar os caquinhos, sabe? Aquele buraco que ficou dentro da gente. Porque funciona mais ou menos assim, padre, as relações. Por que dói? Quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa que a gente gosta, a gente dá um pouquinho da gente para outra pessoa, ela guarda dentro do coraçãozinho dela e a gente guarda um pouquinho da outra pessoa dentro da gente. Então a gente faz troca. E se liga e se preocupa e fala, e aí, como é que você tá? Aliás, nesse momento de luto, de muita tristeza, padre, a gente conta com Deus para dividir tamanha dor, porque às vezes a dor é tão insuportável que só a gente não é capaz de carregar isto. Então é a hora que a gente divide um pouquinho isso com Deus, né? Deus. E sem dizer, né, que o nosso Deus, ele se fez homem como nós, para que ele mostrasse para mim, para você, para todos nós, que ele experimentou primeiro a morte, para que a gente, quando experimentasse a nossa, nós não experimentássemos sozinho, mas com Ele. Sim. Então Jesus caminha com a gente em todos os momentos da nossa vida, aqui e também nos momentos que a gente está indo embora daqui. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta para você, já, uma pergunta sobre essas pessoas, como lidar com aquelas pessoas que desistem da vida. Elas desistiram da vida delas depois que faleceu alguém muito importante na vida dela. Já eu quero essas pistas junto com você aí. Vamos continuar no nosso assunto? Vem aqui com o padre. Meirinha, Camia. Olá! Meirinha, as mulheres têm você como uma modelinho. Já falei pra você, né, Fia? Ai, que maravilha! Ô, Meirinha, agora vamos lá. Cada pessoa, ela tem a sua psicologia, um exercício de trabalhar a sua psicologia. Cada um tem a sua maneira de trabalhar os seus afetos, de entender as perdas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Lá na minha casa, desde pequenininho, minha mãe, minha avó explicava que nós não somos eternos aqui. Uns podem ir mais cedo, outros podem ir mais tarde. E aí nós aprendemos a ter uma religião, uma fé, para a gente saber que pode acontecer. Aí entra aquela conversa. O que você tiver que fazer de bom, falar as coisas boas, fale enquanto a pessoa está por aqui. Bom, apesar de tudo isso, na hora que, por exemplo, quando Deus chamou meu pai, cada um reage de uma maneira. Eu chorei, senti uma saudade doída, como você falou, mas algum ou outro da minha família não teve a mesma, não vou dizer facilidade, o mesmo caminho de superar isso. E pode levar por muito tempo uma frustração, uma queda, uma depressão e uma desistência. Como trabalhar isso dentro da psicologia com estas pessoas que têm maior dificuldade de administrar a perda de um ente querido?
Então, você sabe que no comecinho aí a gente passou pelas 5 fases do luto, né? Tá. O luto, gente, a gente tem que entender que é um processo. Ele leva pelo menos 1 ano, tá? É um processo. Tá. Então, assim, não é que você vai ficar uma semaninha mal e depois você vai entrar no oba-oba. Ele demora. Por que 1 ano, padre? Porque nós vamos ter que passar um Natal, um Dia dos Pais, um Dia das Mães, todas aquelas datas festivas que a gente comemorava junto com aquela pessoa que não estará mais. Então, nós vamos meio que reviver aquelas situações sem a pessoa estar mais presente. Então, nós vamos ter que refazer, né, aqueles momentos. Agora, nesse processo do luto, por exemplo, na hora que você tem um baque, em primeiro lugar, normalmente a pessoa nega aquilo. Ela fala, não, eu não posso acreditar, a gente nega aquilo. Depois a gente fica com raiva, às vezes, do morto, sabia? Do tipo assim, cara, como é que essa pessoa pode me deixar? Como ela pode ter me deixado nessa situação? Sim. Olha só, imagina meu marido me morrer assim, do nada, me largar nessa situação, né? Então, às vezes, a gente também tem a revolta contra o morto até, Sim. né? Revolta contra a vida. E, às vezes, a gente fala assim, Deus faz um milagre pra mim, nossa, me salva, né? Aí tem e às vezes, revolta a gente com Deus pode também. E se revolta com Deus, porque daí Deus não atende, né? E aí ela acha assim que não me atendeu, eu só tinha a mim para atender. Mas a gente não entende que isso faz parte da natureza, né? Certo. E depois vem o momento da depressão, que a gente chama, nesse momento assim, onde a gente aceita realmente que a realidade é essa, que é para todo mundo, que não tem jeito, e aí eu aceito a realidade. Por isso que é importante, gente, a gente ir nos enterros. É importante a gente olhar para o morto. Não tenha medo de levar as crianças também precisam aprender a lidar com a morte. Desde pequenininha. Né? Saber que as coisas vão embora, que os bichinhos morrem. É importante que elas também aprendam a fazer o luto, que é, por exemplo, ter essa consciência que você falou, Padre Marcos, de que a vida ela é curta. Nós somos um sopro. E se a gente não viver este sopro bem vivido a cada segundo, porque no próximo segundo, padre, a gente não sabe se está vivo. É verdade. Então a gente tem que viver o melhor, da melhor forma, Perfeito. mais consciente possível e responsável possível, para que a hora que for a nossa hora ou de alguém, a gente saber que está quite com essa vida. Sim. Né? E quando a gente fica preso, né, nessas amarguras da vida, que é quando eu fico presa numa situação do meu passado, e é por conta desta situação do passado que eu não consigo reviver o meu futuro, ou refazer o meu presente. Sim. Porque, por exemplo, né, por que algumas pessoas ficam com essa dificuldade? Porque ficam lembrando assim, ai, meu pai falou tal coisa quando eu tinha tantos anos, minha mãe me disse tal coisa. Às vezes o pai e a mãe não lembra mais, nem lembra, porque eles estavam tão preocupados em te dar comida na mesa, Sim. que eles não estavam preocupados se eles te deram atenção aquele dia ou não. Passou aquele dia. Sim. Mas hoje que você é adulto, que você sabe o que é você trabalhar o dia todo e sustentar uma família, você é capaz de olhar para o teu pai e para tua mãe e perdoar. E saber que não é todo mundo que tem a sua inteligência, a sua capacidade de lidar com as situações, né? E que você também, como pai e mãe, falha. E lá na frente, teu filho pode falar, aquele dia lá que eu queria jogar videogame com você não me deu atenção. Pronto. Poxa, você estava lá tentando pagar suas contas. Aí vai lembrar, entendeu? do seu pai e da sua mãe quando você ficava bicudo com eles também, é isso? Isso, é um ciclo entendeu? da vida. Na visão de criança, a criança não tem essa noção, essa compreensão, mas agora que você é adulto, você é capaz de perdoar. Sim. Então, perdão é essa capacidade de compreensão. E a hora que você compreende o ponto de vista do outro, que a gente deixa de ser egoísta, é assim que a gente se liberta. Aí a gente se liberta da raiva, do rancor, da amargura, da mágoa. E aí sim a gente consegue fazer um bom luto, que é permitir que a gente tenha boas recordações e falar assim, poxa, mas aquele dia que a gente foi no parque, foi tão legal, aquele dia que eu estava lá com a minha mãe tomando aquele chazinho, que eu ajudei ela a lavar uma louça. Então, quer dizer, você vai começando a resgatar
colocar pensamentos positivos, lembranças positivas com aquela pessoa, e aí sim você consegue refazer teu coração, apazigua o teu coração, e através do amor, por isso que o amor cura, através do amor você consegue transformar o teu luto em saudade boa que fica. Boa. Então Maravilha. A gente carrega aquela pessoa integrada na nossa personalidade, na nossa vivência, entendeu? De uma forma positiva. A gente precisa até lembrar também, Meirinha, até os nossos telespectadores, quando se trata de uma fé para ajudar a amenizar essa dor machucada, né, essa dor tão doída, que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele perde, entre aspas, Lázaro, que era um grande amigo dele, o próprio Senhor chora para dizer o quanto o rompimento neste mundo para nós é algo muito complicado, muito difícil. Porém, ele mesmo também nos ensinou para que a gente saiba trabalhar, e aí entra a psicologia também, junto com a fé, para você não fazer de nada e ninguém um apego na sua vida a ponto de você não aceitar que essa possibilidade, que vai acontecer um dia um rompimento, que isso não leve a você a um desespero de desistir da tua vida. Se não, isso é um grande sintoma de que você faz das pessoas, seja quem for, ou de coisas, o seu ídolo. Por isso que na fé a gente fala, cuidado, ninguém pode ser, tire os ídolos do seu coração, da sua psicologia, que é esse apego demasiado a alguém, que quando esse alguém é tirado, você morre. Então tem que ser trabalhado como você está falando, né? Passo a passo, levar as crianças desde o começo, vai olhar assim o falecimento de alguém, olha, foi a vovó, lembra que a gente conversou? Tudo vai passar, vai lá, pede perdão para o teu irmãozinho, porque pode ser que você vá embora, pode ser que o outro vá. Exatamente, esse é o caminho. Tem gente que fica mais de um ano sofrendo a saudade de alguém, mais de um ano, Meirinha. É isso mesmo, mas é por conta dessa falta de compreensão, percebe? Sim. Por isso que hoje em dia, né, essa nossa cultura do hedonismo, do prazer a qualquer custo, ele impossibilita as pessoas a fazerem um bom luto. Então, por exemplo, às vezes a pessoa perdeu o namorado, estava mó apaixonada, aí a pessoa fala, ai, não tô nem ligando, deixa, na próxima esquina eu arrumo outro, sabe assim? Então não se permite viver a perda de coisas assim, que a pessoa não precisa morrer fisicamente, mas aquele relacionamento morreu e ela está sofrendo. Verdade. Só que a gente não ouve isso, a gente não dá atenção para isso, passa como se fosse uma fraqueza, como se chorar fosse uma fraqueza, sentir tristeza fosse para coisa de gente inferior. E quando a gente faz isso e nega os nossos sentimentos, a gente está se despreparando para coisas mais importantes da vida, porque a hora que vem o baque maior, você não foi nem treinado, você não sabe nem como é que você perde uma carteira, um carro, sei lá, outra coisa mais que tem menos importância. E aí, quando você vai perder uma pessoa realmente importante da tua vida, você nem treinou isso, nem sabe como lidar com isso, né? Então, por isso que eu falo assim, a gente tem que viver a vida de uma forma íntegra, sem fugir, sem se auto-enganar. Porque as máscaras, a gente usa tantas máscaras hoje, padre, que depois a gente se confunde com elas. Verdade. E a gente fica achando que a gente é perfeito. E daqui a pouco a gente está até competindo com Deus, né? Achando que a gente é perfeito demais, que não erra. Tá bom. Meirinha, minha linda, olha aqui, ó, nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria tanto que você estivesse aqui, porque a gente ia, olha, a gente ia falar assim até a gente não aguentar mais. Mas Deus abençoe você, viu, minha lindinha? Obrigada, padre. Eu quero convidar o pessoal que quer falar um pouquinho mais sobre o luto, sobre as fases do luto. Vou fazer uma live quarta-feira, que é amanhã, né? Quarta-feira, 7h30 no meu Instagram. Então, por favor, entre no meu Instagram, Meiricamia, ou então no meu YouTube, que fica lá também, são mais de 700 vídeos, que você faz pergunta, eu respondo por lá, que é o YouTube Meiricamia também. Tá legal? Obrigada, linda, padre. Maravilhosa. Tchau. Deus abençoe você.